Glória ao Senhor. Amém, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar a respeito da instituição da ceia do Senhor. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 22. A palavra do Senhor é tão preciosa. Os evangelhos que falam a respeito de Jesus são tão preciosos. Mas eu gosto desse texto de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, começando no verso 14. Diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me traz está comigo à mesa. Porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo. Ok, vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, te damos graças pela tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para meditarmos na tua palavra. Que o teu Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu poder se manifeste em nossas vidas para nos transformar segundo a tua palavra, segundo a tua verdade, para que sejamos um louvor ao teu santo nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Como eu disse, eu quero falar a respeito da instituição da ceia do Senhor. E nesse texto nós vemos então o relato dessa instituição. E o texto é muito claro, Jesus sabia o que estava para acontecer nas próximas horas, a sua prisão, todo o seu sofrimento e culminando com a sua crucificação. Mas neste momento em que em outros evangelhos fala que Jesus estava muito angustiado por tudo isto que ele ia sofrer, ele graciosamente escolhe este momento, antes da sua morte, para conceder esse maravilhoso dom para a sua igreja, que é a Santa Ceia do Senhor. E eu fico pensando, queridos, estes homens, estes discípulos que estavam com Jesus à mesa, ouvindo estas palavras, e horas depois eles veem Jesus sendo crucificado, a forma como Jesus morre naquela cruz. Então, algum tempo depois, esses homens se reúnem, estão à mesa, e eles pegam do pão, e eles têm aquela visão de Jesus crucificado. E eles pegam o cálice e têm a visão do sangue escorrendo no Senhor Jesus. Eu fico imaginando como o coração destes homens se alegraram naquele momento e falar: Senhor, nós estamos aqui diante da mesa, lembrando daquele dia. É tão vivo, Senhor, diante dos nossos olhos, tudo aquilo que o Senhor passou, e o Senhor sabia, e o Senhor disse que nós deveríamos pegar o pão e beber do cálice para nos lembrar e fazer isto em memória
do Senhor. Como deve ter sido maravilhoso, queridos, para estes homens ter esta visão. E por isso é que esse texto é tão precioso, e nós precisamos de fato ter interesse em entender a ceia do Senhor, e ler e reler muitas vezes o que as Escrituras dizem a esse respeito. Porque é muito triste, queridos, quando nós vemos que esta ordenança, que é algo tão simples que foi instituído pelo Senhor, tem sido tão obscurecida, tão mistificada pelas pessoas. E é lamentável ver que essa ordenança, a ceia do Senhor, tem provocado tanta controvérsias na igreja, e tem sido tão mal compreendida entre os cristãos. E a gente fica sem saber se é por ingenuidade, ou arrogância, que os homens ficam pervertendo as Escrituras, pervertendo os dons de Deus, pervertendo as ordenanças do Senhor. E essa ordenança, que devia resultar em grandes bênçãos para as pessoas, frequentemente tem sido motivo de tropeço. E é por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30, ele advertiu: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Porque as pessoas não entendem o que é a ceia do Senhor. E nós então precisamos entender. E ao lermos os evangelhos, e até mesmo a carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, nós entendemos que o principal objetivo da ceia do Senhor, o principal objetivo da ceia do Senhor é recordar aos cristãos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, em favor daqueles que estavam mortos em seus pecados e destinados à ira eterna de Deus, estavam destinados à condenação eterna. E quando Jesus então institui a ceia, ele fala de uma forma muito clara, que eles deviam fazer isto em memória dele. Ele deixa isso muito claro: fazer isto em memória de mim. Em outras palavras, Jesus nunca teve a intenção de instituir um ritual onde as pessoas olhariam para ele como que sendo crucificado novamente, como sendo ofertado novamente em sacrifício pelo pecado. Mas a Bíblia diz claramente que a ceia é uma ordenança de celebração pela vitória do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, onde ele se ofereceu uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, verso 14 diz: pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então veja, queridos, o pão que nós comemos na ceia tem o propósito de nos fazer lembrar que o corpo do Senhor Jesus Cristo foi esmagado naquela cruz em nosso favor. Isaías capítulo 53, no verso 5, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Nos versos 10 e 11, ainda de Isaías 53, diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Então veja, quando Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus queria que a gente se lembrasse disto,
que o seu corpo foi esmagado naquela cruz, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade, porque nós estávamos sofrendo. Então o castigo que nos traz a paz, e esta paz não é nós nos sentirmos bem conosco mesmo, mas é a paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. O castigo que nos dá a paz, que faz a paz entre nós e Deus, caiu sobre ele. E Isaías diz, ele estava sendo oferecido. Foi o próprio Pai, o próprio Deus, que teve esta iniciativa, e foi pela vontade do Pai que ele foi esmagado. Mas Isaías também profetiza que Jesus olharia para o seu sacrifício e ele se daria por satisfeito em ver que as pessoas, a sua obra, estava prosperando na vida das pessoas, o trabalho da sua alma o deixaria satisfeito. Então o pão tem esta finalidade, da gente lembrar o que aconteceu com o Senhor Jesus lá na cruz, e por que ele sofreu tudo o que sofreu naquela cruz. O vinho, ou o cálice, que nós tomamos na ceia, tem o propósito de nos lembrar do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para fazer expiação pelos nossos pecados. Hebreus 9:22 diz: e segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, quando nós pegamos o cálice e Jesus diz: faça isso em memória de mim, ele estava dizendo: lembre-se, por que o meu sangue foi derramado? Foi para comprar vocês, para resgatar vocês, para fazer expiação, isto é, cobrir o pecado de vocês, perdoar os pecados de você, para que Deus pudesse dizer: e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu fico encantado toda vez que eu vejo este verso das Escrituras. Como que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, como que Ele pode se esquecer de algo? Mas Ele diz: dos vossos pecados jamais me lembrarei. E Pedro diz: isto por causa do precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus faz com que o Deus onisciente se esqueça dos nossos pecados. Então, queridos, o desejo do Senhor Jesus, quando Ele instituiu a ceia, é que através da ceia a sua igreja se lembrasse do seu sacrifício e então o amasse. Que a igreja refletisse sobre o seu sacrifício e abraçasse esse sacrifício em fé. Que a igreja olhasse sempre para frente com a viva esperança e anseio pelo seu regresso. E é por isso que Paulo fala: até que Ele venha. Que quando a gente come do pão e bebe do cálice, a gente se lembre do corpo
esmagado do Senhor Jesus na cruz, do seu precioso sangue derramado para nos salvar e ter essa viva esperança que Ele está voltando para nos buscar. E não só uma viva esperança, mas um anseio que domina os nossos corações, para que a gente possa dizer: Tu és o anseio do meu coração. O mundo me propõe muitas coisas, mas só Tu és o anseio do meu coração. Se o Senhor me concede coisas, eu vou usar, mas só Tu és o anseio do meu coração. Só Tu és o precioso tesouro que eu tenho, como diz a canção, guardado no meu peito. O resto é resto. Só Tu, só o Senhor. E a ceia é justamente para isso, para a gente se lembrar do que Ele fez, o que Ele está fazendo e que Ele está voltando. E então a gente abrir o coração só para Ele e ter um coração íntegro, um coração que não se deixa dividir por nada, e dizer: o meu coração é somente Teu, Senhor. A minha vida é Tua. E como diz a canção, né, Samuel? Abro mão de tudo o resto. Abro mão. Então, queridos, certamente a celebração correta da Santa Ceia do Senhor é este contínuo memorial de amor por Jesus, aquele que morreu por nós de uma forma tão terrível na cruz do Calvário. E mais do que isto também, é absoluta certeza que o Senhor Jesus, mediante o seu Espírito, está presente conosco, em plena atividade, durante esta festa genuína, que é a celebração da ceia do Senhor. É pensando em tudo isto, e o Eric me fez lembrar na quarta-feira dessa frase, que alguém certa vez disse o seguinte: se Deus não fizer mais nada na minha vida, se Deus não me conceder mais nada no resto da minha vida, eu ainda terei motivos para continuar adorando sem parar, por causa daquilo que Ele fez por mim na cruz. Quando os discípulos de Jesus, a igreja, toma e come, a igreja está se apropriando do próprio Cristo, por meio de uma fé viva. E então, aquele que come sabendo o que está fazendo, e bebe do cálice sabendo o que está fazendo, certamente é fortalecido na fé. Porque a ordenança do Senhor, ela foi designada para manter vivo na nossa memória o sacrifício do Senhor Jesus. E diante desse sacrifício vivo, que está vivo na nossa mente, no nosso coração, nós vamos demonstrar uma real satisfação em olhar para Jesus, em amar o Senhor Jesus, que nos proporcionou tão grande salvação, nos livrando da condenação do pecado do mundo. Então, esses dois elementos, o pão e o vinho, queridos, eles são símbolos visíveis, símbolos tangíveis, destinados a proclamar que Cristo ofereceu o seu corpo e o seu sangue na cruz para ser nosso substituto, receber a ira de Deus que nós deveríamos receber. Então a sua morte é a única expiação que é aceita por Deus. Nada mais pode nos declarar inocentes
justos diante de Deus, a não ser o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, na verdade o pão e o vinho, eles constituem um sermão visível, que apela para todos os nossos sentidos, nos ensinando a verdade fundamental do Evangelho, que a morte do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário é a vida da nossa alma. E quando nós participamos da ceia do Senhor, então nós fazemos uma declaração pública do nosso senso de culpa por causa da transgressão da lei do Senhor. Declaramos através da ceia a nossa incapacidade de nos acertar com Deus. E então declaramos publicamente a nossa necessidade de um Salvador, do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo uma declaração da nossa confiança no Senhor Jesus e do nosso amor por Ele, o nosso desejo de viver alicerçado nele, e então vivermos para Ele. É uma declaração da nossa esperança e do nosso anseio por sua volta. Então, queridos, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, na verdade nós estamos nos aproximando mais ainda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos aproximamos mais do Senhor, o nosso arrependimento dos nossos pecados será autêntico e profundo. E isto fará com que a nossa fé seja renovada e fortalecida. E então nosso amor por Jesus aumentará. E quanto mais o nosso amor por Jesus aumenta, mais o nosso pecado é enfraquecido. E quando isso acontece, nós vamos nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que este é o propósito de Deus Pai. E é por isso que nós precisamos conservar com firmeza na nossa mente esse ponto tão simples, a respeito da ceia do Senhor. É algo tão simples que o Senhor instituiu. Ele disse: fazer isto em memória, para nunca esquecer. E é por isso, eu citei há pouco, como deve ter sido a primeira ceia que os discípulos fizeram após a ressurreição do Senhor Jesus. E eles tinham tão vivo em suas memórias o Calvário. Pedro, que acompanhou todo aquele julgamento a respeito de Jesus, que viu tudo o que estava acontecendo com Jesus. E quando ele lembrou das palavras do Senhor: faça isto em memória de mim, a Bíblia diz em Atos que todos os dias eles partiam o pão, como que se dizendo uns para os outros: nós não podemos esquecer o que Jesus fez por nós. Nós não podemos esquecer nem um dia sequer. Isso tem que estar muito vivo na nossa mente e no nosso coração. E certamente, queridos, nós vamos encontrar grande bênção na celebração correta da ceia do Senhor. Assim como toda a ordenança de Cristo, ela deve ser compreendida e praticada de forma correta. Mas como eu disse antes, infelizmente, há muitos erros em relação à ceia do Senhor. Então eu queria aqui afirmar que nós precisamos negar com determinação toda doutrina errada a respeito da ceia do Senhor Jesus. Uma coisa que nós temos que entender é que pela fé, e somente pela fé, nós nos alimentamos
do corpo e do sangue do Senhor. Existe uma doutrina da transubstanciação, que fala que nesse momento o pão se torna corpo, carne de Cristo, e o cálice se torna sangue de Cristo. E então você está comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo. Mas isso é uma doutrina totalmente errada. Este pão vai continuar sendo pão, e esse suco de uva vai continuar sendo suco. Nós nos alimentamos de Cristo pela fé, e não através do pão e do cálice. Jesus deixou isso muito claro lá em João capítulo 6, versos 54 ao 57. Ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Jesus deu esse ensinamento a respeito de nós nos alimentarmos da carne e do sangue dele. Mas quando Jesus estava à mesa com os discípulos, ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Como que aquele pedaço de pão podia se transformar em carne se Jesus ainda estava em carne ali diante deles? Como que o suco de uva ou vinho podia se transformar em sangue de Cristo se Cristo ainda estava ali diante deles? Cristo, o homem, estava ali sentado à mesa com eles. Então cai por terra qualquer ideia de que você se alimenta de Cristo comendo pão ou bebendo cálice. Você se alimenta de Cristo, você come da carne de Cristo, bebe do sangue de Cristo pela fé. Pela fé, não é algo real. É pela fé. Quer dizer, é real, mas não material. É real, mas é algo da fé. Então, queridos, quando a gente se aproxima da mesa do Senhor, nós precisamos crer no Senhor Jesus e esperar com toda a nossa confiança que a nossa fé vai crescer ao recebermos o pão e o vinho. Mas não por causa do pão e do vinho, mas porque o pão e o vinho traz à nossa memória o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas aquele que se aproxima da mesa do Senhor sem fé, essa pessoa não pode esperar receber bênção alguma. Que o mero ato formal de comer do pão e beber do cálice é completamente inútil se a pessoa não estiver trazendo à sua memória o sacrifício do Senhor Jesus, e então pela fé se alimentar do Senhor. Alguém certa vez disse: aquele que chega à mesa do Senhor sem fé na obra que Jesus já realizou na cruz do Calvário, vazio ele vem à mesa, vazio ele sai da mesa. Por isso que nós precisamos evitar toda essa mistificação, todo esse mistério, toda essa obscuridade, que as pessoas têm atribuído à ceia do Senhor. Nós devemos rejeitar toda a mistificação. Jesus deixou claro: fazer isto em memória de mim. Não é outra coisa a não ser isto, fazer em memória do Senhor. Há pessoas que idolatram a ceia, Tem igrejas que ensinam até a pessoa a levar o copinho do suco para casa, porque está levando a bênção para casa. Isso é idolatria.
Há pessoas que levam migalhinha, né? Deixa cair migalhinha assim na Bíblia, para guardar aquelas migalhinhas do pão, como que... Gente, tantos absurdos. E é por isso que Paulo diz, essa é a razão, porque na igreja há tanta gente doente, tanta gente fraca, tanta gente morrendo, porque está mistificando a ceia, em vez de usar a ceia como um memorial. Querido, nós precisamos então rejeitar todas essas ideias antibíblicas, né? Entre elas que Cristo está sendo crucificado de novo. Tem igrejas que falam, no momento da ceia, Cristo está sendo crucificado. Não, Cristo foi crucificado uma única vez, uma vez por todas. Rejeitar essa doutrina que o pão e o vinho se transformam realmente em corpo e sangue do Senhor. E rejeitar a ideia que simplesmente comer e beber vai trazer algum benefício para nós. Não há nenhum benefício se não houver fé no que foi feito lá na cruz, há 2000 anos atrás. Então nós precisamos nos apegar com toda a firmeza do nosso coração ao que Jesus estabeleceu na ceia. E então eu volto a dizer, a ceia é, acima de tudo, uma ordenança comemorativa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos obter nenhum benefício, senão a recebermos em fé, com grata recordação da morte do Senhor. Se neste momento a gente não olhar lá para o Calvário e deixar o nosso coração se encher de gratidão, a ceia não tem nenhum sentido. Veja, as palavras do Catecismo de Westminster sobre a ceia do Senhor. Diz assim, a ceia do Senhor é o sacramento instituído por Deus para a lembrança perpétua do sacrifício de Cristo, que morreu na cruz para pagar a penalidade do pecado de sua igreja. No Catecismo de Heidelberg, diz assim, somente a fé nos torna participantes de Cristo e dos seus benefícios. E o livro das orações diz que a única maneira pela qual nós podemos nos alimentar de Cristo é assim: alimentemo-nos dele pela fé em nosso coração com ações de graças. O coração deve estar cheio de gratidão. Ok, queridos? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da ceia. Ela é em memória do Senhor. Mas algo que a gente vai notar aqui nesse texto é que nós, ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós temos que entender que nós estamos obedecendo a uma ordem que o Senhor Jesus deu para todos os verdadeiros cristãos. A palavra de Jesus aqui é muito enfática, muito direta. Ele diz, fazei. Para quem entende português aí, o verbo está em quê? Fazei. Imperativo. Imperativo significa o quê? Uma ordem. Então, em outras palavras, você tem a opção de escolher participar ou não da ceia? Ele diz, fazei isto em memória de mim. É uma exortação dirigida a todos os verdadeiros cristãos. Mas infelizmente, queridos, essa ordem de Jesus tem sido ignorada em terríveis proporções. Milhares de pessoas, membros de igrejas cristãs ao redor do mundo, não têm participado da ceia do Senhor. Eu ouvi já pessoas dizendo, eu não vou participar da ceia porque eu pequei. E muita gente faz isto, né? Se sente culpada por transgredir os mandamentos do Senhor. Mas o que elas não percebem, queridos,
é que quando elas deixam de participar, elas estão cometendo outro pecado, porque elas estão transgredindo um mandamento muito claro do Senhor Jesus: fazei isto em memória de mim. Se você se sente debaixo de condenação, o que a Bíblia diz? Paulo fala em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Se você se sente debaixo de condenação, peça perdão, abandone o pecado. Por que uma pessoa consciente de pecado, ela prefere não participar da ceia, em vez de se arrepender? A verdade é que ela não quer se arrepender. E por que uma pessoa não quer se arrepender do seu pecado? Porque ela gosta dele. Na verdade, queridos, a gente gosta de todos os pecados, não é? Ninguém peca como que tomando um remédio amargo. Tem que tomar, tem que fazer. Não, você peca porque aquilo lhe dá prazer, te dá algum tipo de satisfação. E é por isso que muita gente não se arrepende, porque ela não quer abandonar o pecado de estimação, e ela prefere desobedecer a ordem de Cristo de tomar a ceia, porque ela não quer se arrepender. Mas Paulo diz: examine-se o homem, busque o perdão, o arrependimento, e assim coma do pão e beba do cálice. Entenda isto: é um grave pecado, uma afronta ao Senhor Jesus, deixar de participar da ceia do Senhor. Se nós vivêssemos na época dos apóstolos e chegasse e falasse: hoje eu não vou tomar a ceia, Pedro ia virar para você e dizer: você não é crente, você não é cristão, você não entendeu nada da obra de Jesus. É que hoje a gente releva tudo, né? Sabe, queridos, a gente precisa evitar estes erros, e precisamos tratar com cautela esse assunto da ceia do Senhor. Às vezes a gente espera a pessoa batizar nas águas, né, e fala: agora que você é batizado, você pode participar da ceia, como que se o requisito para a ceia fosse o batismo. A gente parece que não entende as coisas, né? Porque a ceia foi instituída para aqueles que estão espiritualmente vivos, e não para aqueles que estão mortos em seus pecados, apesar do batismo nas águas. Porque, como alguém disse, tem gente que entra um pecador seco nas águas do batismo e sai um pecador molhado, não muda nada, porque faz do batismo um ritual, e o batismo também não é um ritual. O batismo é uma declaração pública do que aconteceu no interior do coração. Mas esse não é o nosso assunto para agora, né? A gente está falando da ceia do Senhor. Mas quando a gente então olha para a igreja e a gente percebe esse grande número de membros de igrejas que não participam da ceia do Senhor, torna-se evidente, queridos, que algo muito errado existe na condição espiritual das nossas igrejas. Eu não sei se é uma grande ignorância ou uma apatia insensível em relação à ceia do Senhor, que faz com que milhares de pessoas batizadas, desobedeçam a ordem do Senhor Jesus Cristo. E elas não percebem que elas estão desagradando o Senhor. Então, como eu disse, volto a repetir,
a atitude para com a ceia do Senhor é um assunto que deve de fato nos preocupar. Agora pense, será que as pessoas deixam de participar da ceia do Senhor fundamentados nesses conceitos vagos, não é? E que leva as pessoas a pensar que não existe de fato a necessidade de participar da ceia do Senhor? Se a pessoa admitir, tanto faz participar, não participa esse mês que vem eu participo. Querido, se você pensa dessa forma, mude agora mesmo a sua forma de pensar, porque a gente não deve brincar com as coisas do Senhor. Um mandamento tão claro que o Senhor Jesus nos deu, o próprio Jesus nos deu este mandamento. Uma outra questão, será que nós deixamos de participar da ceia do Senhor porque achamos que não estamos preparados ainda para a ceia do Senhor? E se esta é a situação, queridos, essa pessoa precisa entender que se ela não está preparada para participar da ceia do Senhor, ela não está preparada para morrer. Porque se não estiver preparado para a ceia do Senhor, significa que não está preparado para ir para o céu. Não está preparado para o dia do juízo. Não está preparado para se encontrar com Deus. E com certeza, queridos, essa é uma situação muito séria. Apesar de não vou tomar porque não me sinto preparado. Cuidado, se você não está preparado para a ceia, tem uma plaquinha indicando o inferno para você. As palavras de Jesus, queridos, volto a dizer, são tão claras. Ele nos deu um mandamento, e se nós desobedecermos voluntariamente um mandamento tão claro do Senhor, nós estamos em perigo de perder a nossa comunhão com Ele, se é que existe comunhão com Ele. Se nós não estamos prontos para participar da ceia do Senhor, precisamos ir correndo para o altar para mudar essa situação. Ok? Mas uma outra coisa para que eu quero pensar aqui, é o último pensamento do dia, quer dizer, dessa meditação do dia, eu não sei, né? É que a gente precisa observar aqui quem é as pessoas que estavam à mesa com o Senhor Jesus no dia da instituição da ceia. E a conclusão que a gente chega, né, quando a gente olha para aqueles 12 homens sentados à mesa com o Senhor Jesus, a gente chega à conclusão que nem todos eram de fato santos. A gente chega à conclusão que nem todos eles eram crentes, convertidos. Lucas mostra aqui Judas Iscariotes, o traidor. Lucas afirma, ele estava à mesa, ele pegou do pão, ele bebeu do cálice ali junto de Jesus, servido pelo próprio Senhor Jesus. Há pessoas, né, infelizmente a teologia sempre quer dar um nó nas coisas. Não, Judas já tinha saído quando Jesus instituiu a ceia, mas o texto nos diz claramente aqui, Jesus dizendo, a mão do que me trai está comigo à mesa. Judas não tinha saído, Judas ainda estava ali, e ele recebeu o pão e o cálice das mãos do Senhor Jesus. Mas o que isso tem de importante para nós, queridos? É que este fato nos mostra que nós não devemos pensar que todos na igreja são crentes verdadeiros, sinceros servos de Deus. O próprio Jesus disse que o trigo e o joio sempre vão andar juntos, o bem e o mal sempre vão estar lado a lado, e isso durante a realização desse memorial que é a ceia do Senhor. E nenhuma disciplina eclesiástica vai impedir que isso aconteça. Porque tem igrejas que proíbem, né, as pessoas de tomar a ceia. Fala, não, você está em pecado, você não pode tomar a ceia. Gozado, Jesus não fez isso com Judas.
Jesus não chegou para Judas e falou: Judas, você está em pecado, se retira, porque essa ceia aqui é só para crente verdadeiro. Isso, queridos, revela a tolice de muitas pessoas que deixam de tomar a ceia do Senhor, porque eu não vou participar da ceia junto com aquele crente incrédulo, com aquele pecador. Imagina, alguns até falam: o pastor devia abrir os olhos para ver quem está tomando a ceia. Não tem cabimento o pastor deixar essa pessoa tomar a ceia. Isso é uma grande tolice, gente. Você deixar de participar da ceia porque tem gente na mesa que não é digno, né? Como se alguém fosse. Isso mostra a imprudência de abandonar a comunhão da igreja, somente porque alguns dos seus membros não se mostram sadios na fé. Eu não fico mais nessa igreja, imagina. O pastor não põe para fora aquele fulano. Mas entenda, o trigo e o joio vão estar juntos até o dia da colheita. E como eu disse, Jesus tolerou Judas sentado ali à mesa. Era um grupo tão pequeno. E Jesus claramente diz: amando que me trai, está aqui, sentado nessa mesa comigo. Mas Jesus deixou. Será que a gente é melhor do que Jesus? A gente é mais exclusivista, né, do que Jesus? O que a Bíblia diz é: examine-se o homem a si mesmo. Não tem nada que olhar para o seu vizinho. Examine-se o homem a si mesmo, porque cada um dará conta de si diante do Senhor. Entende isso, queridos? Se a gente não participar da ceia do Senhor, nós devemos nos perguntar a nós mesmos: por que não? Por que eu não estou participando da ceia do Senhor? Certamente você não vai achar nenhum motivo satisfatório para poder negligenciar uma ordenança tão clara do Senhor Jesus. Mas, se participamos da ceia do Senhor, então nós precisamos ter o cuidado de que estamos participando de modo digno, que é também o que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Toda a ordenança do Senhor tem um efeito e um resultado saudável somente naquele que a recebe com dignidade, de forma digna. E para ajudar a gente a entender essa questão, eu quero fazer algumas perguntas aqui. Com qual atitude nós chegamos diante da mesa do Senhor? E quando nos achegamos, estamos nos achegando humildemente, com entendimento e o coração cheio de fé e gratidão? Quando nos achegamos à mesa do Senhor, nós estamos compreendendo verdadeiramente o que nos propomos a fazer? Quando nos achegamos à mesa do Senhor, nós sentimos de fato que somos pecadores necessitados da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nos achegamos à mesa, temos de fato nos arrependido dos nossos pecados e nos esforçamos para viver em santidade? Quando nos achegamos à mesa, nos achegamos com um desejo de viver uma vida cristã autêntica e professar a nossa fé publicamente? Quando nos achegamos à mesa do Senhor, será que estamos nos esforçando para manter a unidade no corpo de Cristo promovida pelo Espírito? E é por isso que Paulo faz ainda essa observação na primeira carta aos Coríntios: e quando vos reunirdes, esperai uns pelos outros.
O que isso significa? Se preocupe com os seus irmãos. Se preocupe orando por eles. Se preocupe advertindo-os, exortando. Se preocupe. Quando nos achegamos à mesa, será que temos isso em mente? Então, queridos, feliz é aquele que pode responder de modo satisfatório a todas essas questões. Vivendo desse modo, nós não precisamos ter receio de comer do pão e beber do cálice, dos quais o nosso Senhor nos ordenou que participássemos em memória dele. Amém? Amém, queridos. Era isso que eu queria propor para vocês nesta manhã, diante da mesa do Senhor. O que é participar da ceia do Senhor? Por que Jesus instituiu e a forma como Ele instituiu? Para que a gente pudesse ponderar sobre todas essas coisas e então fazermos isto em memória dele enquanto aguardamos que ele venha. Amém? Amém, queridos. Curve a sua cabeça. Eu queria que você pensasse sobre essas coisas. Daqui a alguns instantes nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, pense sobre essas coisas. O que você tem pensado sobre a ceia? Acerte o seu coração com o Senhor.